Amém, irmãos? Amém. Pai do Senhor. Amém. Queria convidar vocês a abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 19. A gente vai ler a partir do verso 11. Todos acharam? Amém. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a mina rendeu 10. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e os matem na minha presença. Amém? Amém. Senhor, Pai querido, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por o Senhor ter nos conduzido até aqui, nos ter livrado dessa chuva que pode estar chegando aí, Senhor, que nós podemos chegar aqui em segurança. Senhor, agora peço que o Senhor venha tirando qualquer inquietação, qualquer coisa que nos tire do foco, que é a Tua palavra, que o Senhor venha nos deixando atentos àquilo que o Senhor quer falar e àquilo que o Senhor já falou comigo nesses dias, Pai. Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos e que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa parábola aqui é uma parábola interessante, né? Que ele fala de um senhor que tinha 10 servos e que ele entregou uma mina para cada um desses servos. E uma mina, naquela época, equivalia a 3 meses de salário de cada funcionário. Então, esse senhor, ele ia para um lugar distante, tomar um reino,
e ele decidiu deixar esses servos dele para administrarem os bens que ele tinha ali e ver o que eles iriam render, né, nesse período, né? E eu não tinha ainda lido essa parábola, e esses dias atrás, né, eu estou fazendo lá, mexendo com as coisas do TCC, né, pensando um pouco, lá que eu tenho teologia, e eu vou falar sobre idolatria, né? E a pessoa que eu ouvi falar sobre isso aqui, ela falou sobre a idolatria do amanhã, né? Que ele falava que está no verso 11, né? Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então ali os discípulos, eles tinham acabado de ver um monte de coisa, né? Jesus estava chegando em Jerusalém ali já, então eles achavam que ia ser aquela quebradeira, né? Que Jesus ia chegar fazendo tudo que eles imaginaram desde sempre, né? Mas só que eles não tinham aprendido muito ainda com Jesus, né? Todo esse tempo que eles tinham caminhado junto e não tinham percebido que Jesus não ia ter aquela atitude. E aí, no caso aqui, ele fala que as pessoas às vezes ficam ansiosas, né? E aí elas idolatram o que vai acontecer no futuro, né? Então eu achei interessante, aí eu acabei vendo o vídeo, aí depois eu me aprofundei mais na parábola, mas ela tem outras coisas aqui que eu não vou destacar com relação a isso de idolatria, mas tem outras coisas que o Senhor falou muito comigo nessas últimas 2 semanas aí, que foi quando eu comecei a escrever essa mensagem aqui, né? E é interessante, né, que ele fala que ele tem 10 servos, né? E ele distribui igual para cada um deles. Mas ele dá destaque para 2 caras que fizeram render e para um outro, que é um terceiro, que não fez nada, né? Então, se a gente trazer para um paralelo para a nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o que acontece? Ele distribui, né? Ele entrega uma mina para cada um de nós. E a gente está fazendo o que com essa mina? E é em cima disso que eu quero falar. Se a gente é os servos que estão trazendo mais rendimentos, né? Que aqui o rendimento não é que ele aplicou numa bolsa, mas é como que ele está usando os dons que Deus deu para ele, né? Aqui, porque entenda que a mina seria os dons de Deus, né? Que Deus tem deixado para a gente. E se a gente está fazendo alguma coisa, não está fazendo, se a gente está saindo pela lateral ali e não querendo nada, né? Com as coisas de Deus, né? Que são aquele pessoal lá que não queria que ele reinasse, né? Então, esse Senhor aqui seria Jesus, né? Que ele tá. E Jesus, ele era muito didático, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E aqui, naquela época, ele falar que um senhor estava indo para um reino distante para tomar alguma coisa. Lógico que ele estava fazendo um paralelo com ele, mas também existia um cara naquela época que era Arquelau, que na história de Israel, ele realmente naquela época ele estava indo para um lugar para ser nomeado, porque o Herodes já estava terminando lá o mandato dele lá e ia ter um sucessor. Então o povo de Israel lá não queria que Arquelau assumisse, mas ele foi até Roma para pleitear isso. E ele realmente foi lá, os inimigos ele matou, ele fez um monte de coisa. Então isso realmente está na história de Israel. Então Jesus ele usou uma coisa que estava acontecendo ali no momento para exemplificar como que seria a segunda vinda dele, né? Então, para você ver como Jesus já pensava lá na frente, né? Ele tinha uma visão e um jeito de falar com os discípulos que muita gente nos dias de hoje ainda não consegue nem chegar perto, né? Por mais que tenta aí os gurus aí das coisas, eles não conseguem chegar, né? E Jesus, nessa parábola aqui, ele estava, né, fazendo o famoso spoiler, né? Tipo, contando como que ia ser a hora do julgamento, né? Porque quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Ele vai querer saber quem fez render. E o render aqui é para quem você falou de Jesus? Para quem você falou sobre o reino de Deus, né? Até ele fala para aquele servo lá, pô, você nem no banco fez, então se ele, vamos supor, se ele não fez nada, mas ele não ajudou ninguém a querer fazer alguma coisa,
né, deu um recurso, fez alguma coisa, ele não fez com aquele que ele recebeu, ele não usou os dons dele, mas ele não podia ajudar alguém, podia abençoar alguém de alguma outra forma. Então aqui ele está falando isso, né, que ele não fez nada, enrolou num lencinho lá e guardou e ficou. E é interessante que tem uma outra parábola, que é a dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, que ele fala alguma coisa bem semelhante a isso, porém, se você pesquisar, você vai ver que não são a mesma, porque o que dá a entender ali é que Jesus falou essa parábola mais de uma vez e de mais de uma forma, né? Porque nessa vez que ele fala aqui em Lucas, ele dá mais detalhes e fala mais sobre os servos. E a dos talentos, ele é bem mais resumida e fala outras coisas um pouco diferentes aqui do que tem. Mas também tem essa questão de quem fez os talentos irem para frente e o que não fez também nada, né? Então é legal. E algumas bíblias que marcam a referência cruzada, vocês vão ver que embaixo do nome lá, Parábola das 10 Minas, vai estar escrito uma referência para Mateus 25, se eu não me engano. Então, depois se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. E eu coloquei um nome aqui para essa mensagem, que é o que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu, né? Como a gente viu, Deus dá alguma coisa para todo mundo. Às vezes a gente não sabe o que Ele deu, a gente ainda não descobriu esse nosso talento, mas eu creio que Ele vai dando sinais daquilo que a gente é apto a fazer para ajudar o reino, né? Então é importante a gente ter isso em mente. E aí eu queria desenvolver aqui com vocês um pouco em cima dos 3 tipos que eu comentei, né? Que são os destaques positivos, que são aqueles 2 primeiros servos, o destaque negativo, que é aquele terceiro servo, e também falar um pouco sobre aqueles que rejeitam o reinado de Cristo, né, que são muitas pessoas, né, que a gente sabe que ainda não foram alcançadas aí pelo Evangelho, né? Então, até a gente estava falando aí 2 semanas atrás, veio o Lucas aqui, falou um pouco do que ele faz lá no Nordeste, né? E isso me chama a atenção porque às vezes as pessoas querem fazer missões, um monte de coisa, mas igual ele falou, ó, pode ter um bairro aqui em Campinas que tem pessoas que precisam ser alcançadas e a gente não está fazendo nada, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer ir para longe porque às vezes ela está buscando outras coisas, né? Tipo, até status, né? Tipo, pô, quero ir para falar que eu fui, que foi maneiro e tal, mas Deus sabe o coração de cada um, né? Pode ser também que Deus vai mandar aquela pessoa fazer isso para quebrar o coração dela lá, né? Então também tem essa questão. Mas eu creio que Deus, Ele vai sondar aí, né? Quem tem esses desejos aí. A Laura aí vai agora. Eu creio que dela não é status. Porque eu creio que vai ter um mover lá. Então, o primeiro aqui que eu quero falar é aqueles que trabalham conforme as ordens do Senhor, né? Então, Jesus aqui, quando a gente se converte, ele é misericordioso com a gente, né? Ele vai e nos entrega os dons e deixa tudo disponível para a gente. E a gente precisa ir lá e pegar cada um deles conforme a necessidade, né? E orar por isso. E Deus, por deixar tudo isso disponível, ele espera que a gente busque. Eu vejo que Deus ele não vai trazer as coisas de mão beijada, né? Tipo, chegar aqui, ó, esse aqui são os seus dons, vai para cima, vai dar tudo certo. Ele espera que a gente se desenvolva, que a gente descubra, se desenvolva e bote em prática, né? Porque ele vai usar a gente para movimentar as coisas com base naquilo que ele espera da gente. Então isso é importante. E no reino de Deus, algumas pessoas podem demonstrar mais do que as outras alguma aptidão para alguma coisa. Umas porque ainda não venceram algum medo, outras porque são mais para frente mesmo e conseguem se desenvolver. Eu lembro que quando eu era garoto, né, assim, morria de medo de ter que apresentar trabalho
na escola, um monte de coisa. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa que daí eu dava treinamento. Aí sabe, Deus vai, não era convertido ainda, mas Deus vai tipo, meio que vai trabalhando certas coisas, pra gente aprender certas coisas, porque aí depois que a gente descobre para que era, né? Para que ele estava trabalhando ali. Então eu vejo que a gente precisa ficar atento, né, ao que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus nos deu de habilidades, né? Muitas habilidades a gente usa no nosso trabalho, mas muitas também habilidades do nosso trabalho a gente pode usar para o reino de Deus, né? Então, Deus não deu as habilidades à toa. Ele não fez a gente aprender determinadas coisas para a gente só usar no trabalho, né? Eu vejo que ele vai expandindo isso conforme ele precisa. Então, a gente também não pode pensar assim, uns fazem render mais, outros fazem render menos, outros não fazem nada. Acho que a gente não pode também se comparar com ninguém nesse sentido. A gente tem que fazer o nosso porque a gente está fazendo para o Senhor, né? Isso é importante. Não olhar o que o amiguinho está fazendo, né? Não, você falou uma coisa interessante. Hoje de manhã estava orando e Deus falava exatamente isso. É o seguinte, muitas vezes a gente vai para uma empresa, né? Deus te coloca numa posição, numa determinada empresa, só que como nós somos muito naturais e somos pouco espirituais, nós achamos que aquilo é para a nossa carreira, para o nosso sucesso, né? E na realidade, Deus está usando você espiritualmente naquele lugar para você fazer diferença, para transformar vidas, para expandir o reino e tudo mais. Muitas vezes nós não entendemos isso, né? Mas o propósito de Deus ele vai se cumprir da maneira que você falou. É uma preparação. Muitas vezes, se você tem consciência disso, você aceita e vive mais tranquilo. Se você não tem consciência disso, você vai sofrer mais, porque você vai lutar contra a vontade de Deus. Ele tem uma vontade, você tem outra, né? E era isso. Deus estava me respondendo hoje de manhã algumas perguntas que eu fiz para ele. Eu falei assim, Deus, por que o Senhor me leva? Eu estou numa empresa, a hora que eu faço tudo, eu pego estraçalhada, arrebentada, a hora que eu vou usufruir, o Senhor me muda de lugar. Ele falou, vai ler João Batista. Eu falei, como assim, Senhor? Alguém prepara e o outro colhe. É assim, o meu processo é assim, né? Você não estava fazendo para homem, você estava fazendo para mim. Aí que caiu minha ficha, eu falei, poxa vida, então é isso. Então, se a gente tiver um entendimento espiritual da vontade de Deus, aonde nós estamos, as tensões acalmam, as frustrações, entendeu? A gente entende que nós somos um instrumento nas mãos de Deus naquele lugar. Sim. E os dons, eles estão aí para ser usados, né? Amém. E aqui, como a gente viu nessa parábola, o Senhor quer que essas minas tenham rendimento, né? E aqui o rendimento é realmente propagar a palavra do Senhor para outras pessoas. Porque às vezes você fala para uma pessoa alguma coisa e essa pessoa, você não vê acontecer nada na vida dela. Mas essa pessoa falou para outra, falou para outra, falou para outra, aí uma quinta pessoa vai ter um efeito. Porque às vezes o que você falou para um não era para aquele, mas era porque ia servir para outra pessoa. Então, se a gente ficar, às vezes, segurando, né? O Espírito Santo te fala ali, fala isso para a pessoa, fala isso para a pessoa. Às vezes você acha que não vai falar, né? Com vergonha, né? Eu já tive algumas situações que eu tive medo de falar, né? Mas é complicado, né? Às vezes, no próprio trabalho, assim, a gente fica, né? Acontece alguma situação, aí você fala, podia falar tal coisa para a pessoa. Aí você fica meio assim, se eu falar isso, a pessoa vai achar que, sei lá, né, tem alguma coisa esquisita. Mas a gente precisa ficar mais esperto. Porque depois o Espírito Santo fica aqui, puxando a orelha, né? Fala, você não falou, né? Aí você quer depois ficar reclamando, né? Mas é isso. Então a gente tem que ficar atento aí e a gente tem que fazer render, né? E eu trabalho, né, com contabilidade, no financeiro, aí um monte de coisa. E uma das habilidades que Deus me deu é isso, né? De saber como que faz as coisas renderem, né? Então, para render, realmente tem que aplicar. E aplicar, no nosso caso aqui no Reino de Deus, é falar a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então, quanto mais a gente aplica, alguns investimentos não dão retorno e outros dão. Algumas ações sobem e descem,
as pessoas perdem dinheiro, mas aqui eu acho que no reino, tudo que a gente coloca não tem a perda, né? Pode ser que não vai render tanto quanto a gente imagina, mas às vezes para Deus aquele pouco que rendeu era o que ele esperava que iria render. Então é importante a gente ter isso em mente. Então não importa o quanto a gente está investindo nas vidas que estão próximas a gente. Qualquer investimento que a gente fizer nesse sentido é válido, porque qualquer coisa vai fazer render. O que não pode é fazer igual aquele lá que enrolou no lencinho. Porque depois que eu li entrei mais a fundo nessa parábola, eu vi que não é bom a gente guardar. A gente tem que ser canal. E nessa parábola aqui, quando o Senhor volta, ele quer saber se rendeu. Então a gente tem que pensar o quê? Um dia Jesus vai voltar e ele vai pedir a caderneta. E aí? O que você fez? Como que foi? Você falou de mim? Porque na Bíblia mesmo fala de pessoas que falam que fizeram um monte, chegou na hora do julgamento, sai daqui porque eu não te conheço. Eu não sei o que você fez. Você disse que fez coisas em meu nome, mas eu te desconheço, né? Então a gente tem que ser lembrado. Eu acho que esse é o primeiro ponto aí. E eu não gostaria, no meu caso, de não ser lembrado por Jesus lá na hora, né? E Jesus, ele deu um mandamento pra gente, né? Mateus 28 fala que a gente tem que fazer isso, falar do evangelho para as pessoas. Então a gente tem que deixar de lado o medo, a insegurança, porque é mais a gente abrir a boca mesmo e falar do que a gente ficar pensando. Às vezes a gente pensa demais, principalmente nesse sentido. Tem coisas que, lógico, a gente precisa pensar, porque senão pode dar problema, mas eu vejo que coisas que têm a relação com Deus, a gente pode estar livre para falar, porque nada que a gente falar que tiver alinhado com a vontade dele, a gente vai ter algum problema, né? Pelo contrário, a gente vai cada vez mais seguir em frente e bem com ele. E fazer tudo isso é um reflexo da nossa vida rendida ao Senhor, que é aquilo que eu já falei em algumas oportunidades, né? Já falei sobre ter o relacionamento com Deus. Então, quanto mais se relaciona com Deus, mais a gente consegue ter palavras, ter coisas para falar com alguém, né? Receber uma palavra de Deus para passar para alguém. Então é importante a gente estar sempre atento a isso. E se a gente não está fazendo aquilo que foi ordenado em Mateus 28, como que a gente quer que o reino de Deus cresça? Né? Porque Jesus falou, né? Se enquanto não todas as pessoas souberem do Evangelho, ele não vai voltar. Né? Hoje em dia a gente vê várias coisas aí, porque está tendo guerra, porque está tendo isso, está na Bíblia, está tendo aquilo, está na Bíblia, é uma profecia, não sei o que, né? Um monte de coisa. Mas se a gente for nesse aqui que é o principal, não tem. Então, ou seja, por quanto tempo ainda vai ter guerras, né? Por quanto tempo ainda vai ter um monte de situações aí que a gente está vendo hoje, que a tendência é só aumentar, e agora até chegou aqui perto, né? Que o Maduro lá tá a fim de pegar um pedacinho do outro país só porque acharam petróleo lá. Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Tem um site que chama Portas Abertas. Esse site mostra aonde não chegou ainda e o quanto é difícil chegar em alguns países a palavra de Deus. Eu já entrei nesse site e, assim, tem muito lugar ainda que ninguém nem sabe o que tem. Por mais que a Bíblia seja o livro mais vendido de todos os tempos, tem muitos lugares que, por conta do local, as coisas não chegam. Né? Então, e glória a Deus, porque tem missionários que tentam fazer esses trabalhos, né, de irem até esses locais, se dispõem aí, mas é uma missão complicada. Deus suporta, mas realmente é complicado, porque tem muitos lugares que são perigosos, né? Nosso amigo aqui que o diga, né? Se ele que é de lá, da própria cultura deles, já
já não ser do que é o padrão, já é difícil, imagina ser outra coisa que nem entra dentro do país deles. Então é a mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem que estar sensível, né, ao que Deus está nos chamando, né? Eu vejo que nos últimos tempos a gente tem falado muito sobre isso, de falar da mensagem de Deus, né, pregar para as pessoas, mas a gente também tem que tomar cuidado porque a gente não quer número de pessoas. Porque não adianta eu falar, falei para 10 pessoas se renderam a Jesus. Pô, legal, mas você acompanhou algum deles? Você estava junto? Porque a pessoa, às vezes, ela está ali no momento que ela está na emoção e ela aceita, né, vamos dizer. Ela se leva, né, pelo aquele momento, ela aceita Jesus, não sabe nem o que ela fez, nem a responsabilidade, né, do que aconteceu, né, mas se a gente não acompanhar, é difícil, né, a pessoa às vezes se manter, porque a gente, né, no nosso caso aqui, a gente teve quem ficou junto, né, acompanhou, foi desenvolvendo para a gente ir aprendendo, porque senão parece que você vem, vai, só passou pelo lugar, mas você não conseguiu entender o que realmente é aquilo, né? Então é importante isso, que não adianta a gente querer crescer, né? Falei a palavra de Deus para um monte de gente, mas lógico, o Espírito Santo vai agir, mas aquelas pessoas que você percebeu que o Espírito Santo agiu, você chegou nela, conversou com ela, tentou mostrar algo a mais, né? Que aí começa o discipulado, né? Que até muito que a gente falou lá em Sorocaba, lá na questão do quê? De ter a igreja nas casas, porque é ali que o discipulado aparece. Tinha aquelas perguntinhas que a gente tinha que responder em cada grupo, né? Como que era importante a igreja nas casas, exatamente por isso, questão do discipulado. Porque se você vem na igreja e não tem isso, é muito complicado. Porque a pessoa ela vai ficar ali só até a hora que você falar aquilo que ela quer ouvir. O dia que tiver uma mensagem que ela vai ser exortada, pode ter certeza que vai ser o último dia dela ali. E ela não volta mais. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento, para as pessoas se sentirem acolhidas também. Jesus fazia isso. Ele ia, tinha os discípulos dele ali mais perto, depois ele mandou eles, aí eles, um vai passando para o outro. Porque não dá para ser uma coisa, o cara está aqui na frente, fala todo mundo, eu já vi que tem muitas igrejas que fazem isso. Quem quer aceitar Jesus? Aí vai um monte de gente lá na frente e ora por aquelas pessoas, mas e depois? Como que é o acompanhamento, né? Algumas eu sei que tem, né, que vão atrás, tudo, mas não sei se todas fazem. E não é isso que Deus espera da gente. Deus espera que a gente ajude as pessoas, né? Porque senão as pessoas não vão se manter. Então, fazer render também é manter a carteira lá ativa, né? Então, não adianta a gente só investir. Investi lá e deixei lá, esqueci. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver. Está rendendo mesmo, não está? O que está acontecendo? Né? Mercado financeiro é isso. O cara aplica o dinheiro e ele fica olhando se está rendendo, se não está rendendo, onde ele tem que aplicar mais, onde ele tem que aplicar menos. E é a mesma coisa. A gente tem que falar mais para uns, menos para outros. Como que vai ser essa divisão? E no reino de Deus, né, as recompensas para aqueles que investem, elas vão vir, né? Porque Deus fala do galardão. E no reino de Deus não tem loteria. Então não tem lá a Caixa Econômica Federal lá que faz a loteria, o cara só vai e aposta no bilhete e ganha lá uma bolada. Então esse negócio de que vai ser fácil, não vai. Então se tiver ouvido falar sobre isso, tem que correr, né? Porque é teologia da prosperidade. Você tem que tomar cuidado. Porque você pode ouvir essas coisas e fica, nossa, deslumbrado, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Então tem que tomar cuidado. E trabalhar para o reino de Deus é gratificante, né? Eu falo isso por mim mesmo, né? Eu tenho ido lá de manhã no fretado, né? Então eu vou estudando, vou fazendo um monte de coisa e vou produzindo coisas.
né? Tanto é que essa mensagem aqui eu escrevi no fretado. Vocês têm, sim, eu vou vendo as coisas, e Deus vai falando, é 2 horas ali que eu consigo produzir bastante coisa. Então, fazer as coisas para Deus, né? Fala, pô, 2 horas no trânsito, parado, tem dia que demora pra caramba, tem dia que tá calor pra caramba, sabe, assim, e aí, só que tá fazendo as coisas para Deus, parece que essas coisas você nem sente, passa rapidinho o tempo, as coisas vão. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né, de que fazer as coisas para Deus, né, investir no reino de Deus é gratificante. A gente tem que fazer isso, porque é isso que vai manter até a nossa fé acesa ali, firme. Porque a gente vai ver as coisas evoluindo, as coisas acontecendo, pessoas, né, sendo rendidas ao Senhor. E aí você fala, pô, é isso que Deus esperava que eu fizesse. É isso que Deus queria de mim. Ele não queria só que eu ficasse ali, tranquilão, ouvindo uma palavra, mas não fazendo nada. Então Deus, Ele está querendo dar uma chacoalhada na gente. Ele quer que a gente vá atrás, que a gente busque fazer as coisas, por mais simples que seja, mas fazer alguma coisa, né? Não importa. Para Deus não importa se você fez render muito ou fez render pouco, tem que fazer render, né? Passar para frente. A gente tem que ser canal de bênção na vida das pessoas, né? E estar embaixo de uma palavra é muito bom, né? Você tá vivendo uma coisa, passando para frente, é importante. Eu acho assim, tem 2 momentos que eu vejo que é muito importante. Um é que você, eu lembro do pastor João de Sá falando que a gente sai caminhando e semeando, né? E aí o Espírito Santo opera. E tem aquele que a gente lança a rede para os que estão próximos e traz, fala, vem ver, né? Vem ver onde você congrega, qual que é a palavra, você fala assim, vem ver. Eu estou falando isso porque você vê, essa semana, na terça-feira, quarta-feira, a Cleide, que era da margem, saiu. E ela, toda vez que ela tinha problema, com ela, alguém da família, alguém da margem, ela falava, Cleide, vou demorar. A gente entrava na escada, sabe? Uma escada de segurança para orar, no quartinho. Nós ficamos orando. Né? E eu achava que ela já era batizada e tudo mais. Né? E se eu ler diversas vezes de cura, tudo que ela falava, ela descia correndo, aconteceu alguma coisa que ela ficava sabendo, Cleito, vamos lá. Eu pegava, saía na loja, achava um quartinho, um lugar, e nos trancava, eu ficava orando. E aí, essa semana, ela mandou para mim, Cleito, ele dá uma notícia, eu não estou mais na margem, é uma pena. Ela falou, mas eu e meu marido fomos batizados. Aí, glória a Deus. Então, tem uma coisa que é o seguinte, se a gente prega a palavra em tempo ou fora de tempo, né, o Espírito Santo ele vai operar. Né? Eu digo assim, tem essas ações que ele faz de discipulado, você traz e cuida, e tem aquela que você vai semeando enquanto vai caminhando, você não sabe que terreno cair, mas você sabe que o Senhor, você está fazendo a vontade do Senhor, e Ele vai cuidar dessa semente. Então tem isso também, né? Então assim, é maravilhoso esse cuidado todo, né, João? Sim. Deus é tremendo, né, nessas coisas, né? Não tem muito o que fazer, né? E uma coisa sobre essa parte do investimento que me veio na mente quando eu estava pensando nessa pessoa que faz render, no meu caso, né, no nosso caso, a gente recebeu um convite para ir num grupo caseiro, né, que foi a Marília que chamou a Ana Cláudia. Então, assim, quantas pessoas será que não estão esperando um convite para se render ao Senhor? Um convite para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, às vezes não precisa muito, né? Até hoje eu falei para a Ana Cláudia, né? O João Felipe falou que o vizinho vai na igreja hoje. Aí eu falei, não, a gente tem que convidar ele, né? Eu falei para ele. Aí eu falei assim, vamos convidar eles para ir em casa. A gente faz um dia lá, um café, qualquer coisa, e chama os vizinhos, para ir aí todo mundo, porque tem as crianças que brincam com eles, e chama os pais, pra gente conversar e tal, né? Falar um pouco. Às vezes é só isso que precisa. Não precisa muito. É só falar, viu, você não quer ir na minha casa um dia? E pronto. Né? Então, acho que esse investir aí é isso. Então, aqueles que trabalham para o Senhor são essas pessoas. Bem colocado, né? Tô pensando,
A gente trabalhava juntas, mas eu acho que eu nunca tinha chamado para ela lá em casa. Olha só. E aí, quando eu fechei a loja, um dia a gente se encontrou no banco, e eu falei, ah, noite eu tenho que fazer isso em casa. Eu falei, ah, deixa eu voltar aí. E era o dia do meu aniversário. A gente tem assim, saber que Deus está trabalhando na vida das pessoas, né? A gente nem imagina que a pessoa não está falando, mas Deus está trabalhando na vida das pessoas. Às vezes a pessoa tem sede, está no nosso lar, tem sede. Né? Tá certo que há décadas que aconteceu isso, mas eu tenho um exemplo da minha mãe. Minha mãe era de família tradicional, católica, né? E ela fazia um curso normal com Campinas, e ela tinha um colega que ela, na época, estava protestante, né? E essa colega, minha mãe contava essa história aqui. A colega nunca falava nada com ela. E minha mãe estava muito cedo, minha mãe já chegou lá e falou assim, não, posso ir na sua igreja? Né? Eu posso ir na sua igreja? Ela falou, posso, claro, mas eu não vou. A primeira vez que ela foi, ela já se converteu, nunca mais saiu e tal, Deus fez a vida dela, da minha mãe. E às vezes a gente fica pensando no nosso redor. E a gente às vezes não dá tempo. A gente não dá tempo, né? Exato. Fazer amigos, né? Ser amigo das pessoas que estão ao nosso redor, nos oferecer, estar pronto para servir, é a maneira que as portas vão se abrir. Né? Essas pessoas, você tem sabedoria que Deus dá, a graça que Deus dá, você usa o dom que Deus te dá para você estar falando de Cristo, né? Propagar, né? A gente fala de falar muito, mas muitas vezes não é só falar verbalmente, né? A nossa vida fala, né? Sim. A nossa vida fala. Nosso serviço fala, né? Nossa renúncia fala, né? Às vezes ao nosso redor, no trabalho, seja onde quer que for, às vezes a gente tem a oportunidade de abrir mão de alguma coisa, de renunciar a alguma coisa para ajudar a servir aquela pessoa. E às vezes é o meio que Deus vai usar para aquela pessoa que, nossa, mas fulano fez isso, puxa vida, né? Vai se impactar, né? Me fala, né? Me fala, por que você fez isso, por que você faz isso? É pronto, né? É de bandeja, você está dando de bandeja, né? Para você falar a respeito disso. Exato. Bom, e o segundo ponto é o servo que tem medo. Então, o terceiro servo ali que Jesus deu destaque na parábola, ele fala que ele teve medo, porque ele sabia que o senhor dele era duro, né, rigoroso. Mas aí é aquela questão, né? A gente tem medo de Deus? A gente tem que pensar bem nisso. Porque a gente tem que ter temor de Deus. Né? A gente tem que saber que a gente tem que pisar dentro das linhas que Ele delimita para a gente e não pisar fora delas. Né? Então, não ter medo de que Ele vai chegar e destruindo tudo e fazendo um monte de coisa. Se for preciso, Ele vai fazer, né? Lógico. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que ter temor e não medo, né? Temor que vai nos motivar a seguir. E baseado nessa missão que Deus nos deu, a gente não pode ter medo. A gente não pode simplesmente pegar lá os nossos dons, né, que Deus nos deu, que deixou disponível para a gente, embrulhar tudo ali num lenço e guardar na gaveta, né? Então, às vezes a gente está desperdiçando aquilo que Deus nos deu. E é esse o sentido aqui, que depois, na hora do julgamento ali, o Senhor fala para esse servo mau, e fala para tirar tudo dele e dar para aquele que tinha rendido mais. Porque se eu recebi alguma coisa de Deus, mas eu simplesmente guardo e não quero fazer nada com aquilo, só para chegar lá e falar assim, não, eu me converti e está tudo certo. Você acha que Deus vai ficar feliz? Você só falar que eu só fiz isso? Ah, eu me converti, eu aceitei Jesus e ficou tudo bem. Minha vida mudou, foi tudo mil maravilhas, mas Deus não espera isso. Porque Ele deu aquela missão que a gente acabou de falar. Então, se você faz isso, é como se a gente estivesse renunciando, né? Aquilo que Deus nos deu. Jogando fora aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Né? Você imagina, a pessoa tem um dom lá de cura, tem um dom de, sei lá, de visão, de qualquer coisa. Né? E ela não
mostra, não passa você para frente. Às vezes ela tem uma visão de um irmão que vai acontecer alguma coisa e ela não fala. Aí ela está segurando a ação do Espírito Santo na vida dela. O cara tem um dom de cura, não ora por cura por ninguém. Então, assim, os dons estão aí, os talentos estão aí. A gente está usando eles. Então, se a gente só guardar, não adianta. A gente vai ficar perdido, né? E até eu coloquei aqui, né, que a vida do crente, ela não pode ser café com leite, né? Quando a gente é criança, né, a gente brinca lá, esse aqui, porque ele é menor, ele é café com leite, né? Pega lá, ele é café com leite. Você pode pegar ele que não vai acontecer nada, ele só vai ficar correndo. Então, você imagina, esse cara que está segurando esse dom para ele, é esse cara café com leite. Está ali e não está fazendo nada, só está brincando, né? Vai num culto, vai num outro, ouve uma palavra aqui, uma palavra ali, mas não passa para frente. Então ele não pega ninguém, né? Na hora do pega-pega ali, não faz nada. E aí? Será que tem café com leite quando a gente se converte? Eu acho que não. E não tem tempo de conversão, né? Que você pode ser muito convertido novo, convertido velho, mas isso não importa para Deus. O que importa é que você foi convertido. O que importa é que Jesus te alcançou, te colocou ali, né? Então a gente tem que se desprender também disso. Tipo, eu sou convertido há pouco tempo. Então eu não vou falar nada para ninguém não, porque eu acho que eu não sei nada. Então Deus está falando isso. Esquece o tempo que você está convertido. Esquece que você, né? Me converti ontem, mas se você teve um impacto profundo com Deus e Ele está ministrando no seu coração, você pode falar para alguém: olha o que Deus está fazendo na minha vida, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque a partir do momento que a gente demonstra isso, não importa nosso tempo de conversão, importa que a gente está colocando as coisas para frente. Às vezes Deus te converteu num dia porque Ele vai te levar no outro. E aí? Aí você era um crente novo e não fez nada. Como é que vai ficar lá na frente? Você foi salvo. E até eu vou falar um pouco mais pra frente aqui, né? A gente não pode confundir salvação com as obras, né? Que a salvação vai vir pela fé que a gente tem e pela misericórdia de Deus por nós. E aí as obras vão ser consequência da nossa vida rendida a Deus, né? Então, tem alguns lugares que falam que você comprou um tijolinho, né, no céu, né? Mas não é assim. Fiz isso, fiz aquilo, comprei um tijolinho. Não é. E para Deus não importa a quantidade de coisas que você fez. Importa o que você fez, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. E aí aqui, no caso, né, Jesus mandou a gente fazer discípulos. Então esse cara, no caso, que reteve ali esse servo mau, é o que Deus vai falar para quem acabou não falando para ninguém, né? Ele deu ali uma dica, né? Vamos dizer assim, se você não colocar as minhas coisas para as pessoas, eu vou te chamar de servo mau. Você vai ser salvo, mas eu vou tirar de você os dons, eu vou passar para outra pessoa que está sabendo usar, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. E a gente tem que, né? Eu já falei dos sinais, né? Tem guerra, tem isso, tem aquilo, mas a gente não está passando a palavra de Deus para frente. Então, se a gente não passa a palavra de Deus para frente, ele não vai voltar. Isso está lá. Se quem gosta de checklist, esse checklist, esse checkbox nunca vai ser ticado, porque se ninguém falar nada para ninguém, ninguém vai saber. Então, a gente não pode ficar preso nisso, né? Então, a gente tem que ficar atento. E aí, as missões, né, servem para isso, para levar a palavra de Deus para outros lugares onde às vezes fica mais difícil, né? Hoje eu vejo que no Brasil, por exemplo, é muito mais um padrão as pessoas serem católicas, né? Que sei lá quem era, não sei o que vem, aí vai indo, e um monte de família é católica. A minha família é católica, né? Mas aí depois você conhece a verdade, aí você muda a opinião sobre algumas coisas, né? Mas é interessante isso, né? A gente tem que... Por isso a gente precisa falar da verdade para as pessoas. Para elas entenderem que
nem tudo que elas ouvem e acreditam pode ser que seja o ideal, né? Não dizendo que, né, colocando as fobias que existem hoje aí, né, que não pode falar nada, né? Então, toma cuidado. É a verdade de Deus. Exato. Então tem que tomar cuidado. E a salvação, ela se dá por meio da fé, né? E não pelas obras, que eu comentei agora. Então a gente tem que tomar cuidado e Jesus, ele sonda o nosso coração. Não adianta eu fazer aqui de uma forma para ter glória do outro lado. Semana passada com as crianças a gente estava falando exatamente sobre isso. A lição lá era sobre o mendigo, né? Então, o que eu tinha que fazer? Tinha algumas perguntas lá e tal. E, se você vê um mendigo na rua, você atravessa a rua, não sei o quê, você ajuda ou não ajuda. E até eu falei para eles que Jesus falou para os discípulos ali o quê? No Sermão do Monte. Não adianta você dar com uma mão para a outra saber. Você dá e pronto. Não precisa os outros ficar sabendo. Você vai ajudar e não é para você falar, ajudei tal pessoa, fiz isso para tal pessoa. Porque isso é generosidade. Isso está no nosso coração. Se eu ajudei porque eu quero ter alguma vantagem com isso, né? Porque às vezes, né, a gente vê no mundo corporativo isso. A pessoa ajuda a outra porque ela sabe que lá na frente ela pode cobrar, né? Pô, lembra aquela vez lá que eu fiz aquilo para você? E aí, você não vai me ajudar agora? Então é mais ou menos isso, né? Tipo aquela questão de me ajuda para eu te ajudar, mas no reino de Deus não é assim. A gente ajuda porque o nosso coração está rendido a Deus e a gente quer fazer o bem para as pessoas, né? A gente oferece alguma coisa, pode não ser dinheiro, mas pode ser um abraço ou qualquer coisa, mas por quê? Porque está no nosso coração. É uma oferta generosa que a gente está dando para aquela pessoa, diferente de fazer para querer ganhar alguma vantagem. Então, se a gente faz alguma coisa para ganhar vantagem, pode acreditar que Deus sabe. Você pode enganar todo mundo que está à sua volta, falando, eu fiz isso, ajudei naquilo, porque não adianta você dar com uma mão para a outra, falar, demos aqui, tá vendo? Tipo, querer ganhar alguma coisa com isso, porque daí não é assim. Para Deus, o que importa é o que está no seu coração. Se o seu coração é rendido e você fez alguma coisa por generosidade, Deus sabe, né? Então, não adianta querer fugir, que Deus vai te pegar na curva, né? Não tem jeito. E Deus, ele nos dá os dons e os talentos, né? As minas aqui no caso, de acordo com as nossas capacidades, com aquilo que Ele sabe que a gente vai conseguir fazer, com aquilo que Ele sabe que a gente vai conseguir render alguma coisa para Ele. Então, Ele vai te ajudar a estar num lugar X, para você poder falar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Ele vai te colocando, vai te movendo, vai te fazendo você estar sempre onde você vai poder ajudar alguém, né? Eu vejo que Deus, às vezes ele faz uns movimentos na nossa vida, a gente não concorda, mas depois a gente vai descobrir que era por um motivo X, porque ele estava já visualizando lá na frente. Então a gente tem que ficar atento a isso. E a gente não pode ter preguiça, né, de levar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Porque se todo mundo que se converteu um dia tivesse tido preguiça, será que a gente estaria aqui? Será que a gente teria se convertido também? Então, cada uma daquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, elas não tiveram preguiça e foram para cima, para falar de Deus para as outras pessoas, para propagar o Evangelho. Então a gente tem que ficar atento com isso, a questão da preguiça, né? Provérbios fala bastante sobre isso, né? A questão da pessoa preguiçosa lá. Então, pois até bom, quem não leu Provérbios dá uma lida, que tem bastante coisa interessante sobre esse ponto lá da preguiça. E Deus, ele não gosta de preguiça. Ele quer ação, né? Ele quer que vai para cima. Então a gente tem que ficar atento. E o Evangelho, ele tem que transformar as pessoas, né? Ele vai transformar certas coisas. Então,
O nosso coração precisa estar transformado para a gente poder passar para frente. Então, nesse caso aqui, esse servo mau, ele tinha medo do senhor dele, e pelo medo, ele não fez nada. Então, ele não teve uma transformação ali, né? Que no nosso caso a gente tem que ter. A gente tem que ser igual aqueles lá que fizeram render. Mas vocês lembram que tinham 10, né? Jesus fala de 3. Então, os outros 7 a gente entende que cumpriram a missão, né? Porque ele não precisou dar o destaque para esses caras, porque senão ele ia falar de 10 pessoas. Então, ele quis dar uma encurtada ali. Então, ele falou dos 2, vamos dizer, que tiveram maior destaque, né? E falou desse terceiro aqui, que é o que não foi um destaque, foi um destaque negativo. Uma coisa importante que eu ouvi lá em Sorocaba, que o Maraiba falou, aquela questão das horas. Então, a gente tem 168 horas na semana. Lá ele foi bem mais pesado, né? Ele só descontou 2 horas, que seriam as horas do culto e da igreja nas casas. Mas hoje daqui eu estou pensando, vamos tirar as horas que você dorme para descansar seu corpo e tal. E o que a gente tem feito com as outras horas, né? A gente tem levado a palavra de Deus para frente? A gente tem feito alguma coisa? Isso lá no dia, né, quando ele falou, eu fiquei bem impactado, né? Porque como eu tenho essa questão dos números, né, matemática, contabilidade, eu falei, nossa, é verdade, né? Quando a gente faz uma conta simples, né? Cada dia 7 horas, vezes 7 dias na semana, 168 horas, é muita coisa, né? Então, o que a gente tem feito nessas horas, né? A gente tem feito alguma coisa para o reino de Deus? Ou tem ficado lá fazendo outras coisas, né? Então é complicado. A gente tem que tomar cuidado. Aí até uma coisa, né, legal, que a gente estava vendo um meme que era isso, né? O cara chega no céu, aí o que acontece? Ele, nos anos nossos agora, 2023, aí ele morre e chega lá, encontra Davi, Moisés, Pedro, aí encontra Paulo, aí Paulo fala para ele assim, pô, que legal, que ano que você veio, não sei o quê. Ah, eu vim esse ano aí, 2023. Aí ele fala, nossa, que top, né? Tipo, você tinha celular, você tinha um monte de coisa. E aí, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Aí o cara fica assim, com aquela cara de pirulito. Ele fala assim, eu fiquei só vendo vídeo. Usei o celular para ver vídeo, para fazer qualquer coisa que não foi produtivo para o Senhor. Então, você imagina, os caras naquela época, que viajava de barco, que andava a pé, fazia um monte de coisa, conquistaram tantas pessoas. E a gente que tem acesso livre a qualquer lugar do mundo pelo celular, e a gente às vezes acaba não fazendo nada, né? E isso posso até me incluir aí, que às vezes a gente não faz, mas assim, você vê que a gente tem ferramentas, né? O celular é uma coisa ruim? É uma coisa ruim, mas se a gente souber usar ele para um bom proveito, ele pode ser bom, né? Porque, é legal ficar lá fazendo assim, né? Como a Ana Júlia fala, né? O arrasta para cima lá, não sei o quê. Então você fica lá vagando naquilo, um monte de coisa que às vezes não te agrega em nada, o tempo que você poderia estar usando para fazer alguma coisa que vai agradar o Senhor, né? Então, não fazer nada inclui isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. E o último ponto é os inimigos do Senhor, né? Então esse Senhor... Por que ele guardou isso? Por que você isso? Sabe o que é o lenço? O lenço é uma desculpa. Porque a forma como ele julgou o Senhor é a desculpa que a gente inventa para não fazer a obra. Sim. Só que o Senhor falou da forma que você comunicou é o Senhor. Inverteu para ele, né? O meu foi para mim. Essa passagem do lenço
e as desculpas que nós inventamos. Qual a desculpa? Porque não é como eu colocar dinheiro em lenço. Lenço é uma peça de higiene. Então, sim, essa palavra comunicando. O famoso. A gente é expert em criar desculpa. Sim. E ele diz aqui: guardei porque tive medo, que tens um homem vigoroso, que tomas o que não fizeste e cegas o que não cegaste. É exatamente a desculpa que foi o que ele não fez. Ele- Sim, queria que a gente refletisse sobre isso essa noite. Será que a gente não está colocando aquilo que o Senhor está nos dando no lenço? E arrumando desculpa, né? Tem uma graça. O que nós estamos fazendo aqui? É. Desculpa. Não, é. Foi bom. É o famoso passar o pano, né? Exagero. Exato. E agora, os inimigos do Senhor, né? Então, quando esse Senhor foi para ser nomeado lá o rei, várias pessoas se opuseram a ele e falaram que ele não iria ser o Senhor deles, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, são aquelas pessoas que tinham o Senhor como Salvador da vida delas e acabaram se apostatando da fé. Então, essas pessoas, elas vão se distanciando tanto de Deus, vão saindo tão fora de Deus, que elas apostatam na sua fé. E isso é complicado, né? Porque a pessoa, ela fica fria, que é o que a Bíblia também já disse que ia acontecer, que o amor de muitos iria se esfriar nos dias, né, que iriam vir. E a gente não pode deixar esse amor esfriar. Lembra que eu falei agora há pouco, né, que quanto mais a gente faz as coisas para o Senhor, mais a nossa fé ela vai ficando aquecida, né? Então, quanto mais a gente está envolvido nas coisas, fazendo as coisas, mais a nossa vida com Deus ela vai ficando firme e a fé ela vai nos movendo, né? Diferente de quando eu começo a abandonar tudo. Vou me esfriando, vou largando tudo, vou indo para outros caminhos, né? Vou seguindo aí para outras coisas. Aí aparecem os desviados da igreja, né? Essas coisas que a gente tem visto nos dias de hoje. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então a gente também não fazer nada e ignorar aquilo que o Senhor dá para a gente pode cair nessa. A gente disserva o mal que não fez nada, mas não tinha perdido a salvação, a gente pode até caminhar por um caminho onde a gente pode perder a nossa salvação, né? Porque eu estou apostatando a minha fé. Um dia eu reconheci que Jesus era o meu Senhor e único Salvador. E no outro dia, eu abandono tudo isso. Eu largo tudo isso. Eu acho que não é esse o caminho que a gente deveria percorrer, né? A gente deveria se manter firme. E ele fala que o Senhor é duro, né? O Senhor é duro mesmo. Mas em amor e misericórdia que Ele tem por nós, Ele faz o que faz. Ele vai te exortar quando você precisa ser exortado. Ele vai puxar a sua orelha quando você precisa levar um puxão de orelha, né? Então, assim, se fosse um Senhor que não fizesse isso, a gente tinha que ficar com medo. Porque aí Ele não estaria sendo um bom pai conosco. Porque o bom pai é aquele que vai e faz isso. Te traz para o caminho. Se Ele vê que você está escapulindo, Ele vai lá e te puxa. E é isso que Deus faz com a gente. Então, quando o cara falou lá, o Senhor é rigoroso, tem que ser. Ele tem que ser firme. Porque essa historinha de que é tudo paz e amor, não é bem assim. Vão ter os dias de paz e de amor, com certeza. Mas vão ter os dias difíceis.
Não vai ter dia fácil, todo dia fácil. Porque é isso. Deus já tinha avisado. Jesus falou. Vai ter tribulações. Não tem como fugir. Então a gente tem que ficar atento a isso. E esse amor é o amor que vai nos corrigir. Que vai nos trazer de volta aquilo que a gente tem que ser. Aquilo que um dia a nossa fé nos mostrou que era o caminho correto. Né? Seguir na verdade de Deus. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. E o mundo, ele vai sempre querer nos afastar das coisas de Deus. Se a gente parar para prestar atenção, sempre acontece alguma coisa para querer nos desviar a atenção, que quer nos tirar do foco, né? E se a gente não prestar atenção, a gente cai nas armadilhas, né? E o diabo, ele não vai vir fazer uma coisa ruim para você. Ele vai fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer, que você está desejando, né? Mas que não está nos planos de Deus. E ele pode fazer isso por você, e aí você cai na armadilha dele. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E aquela coisa, né? Quanto mais a gente tem um relacionamento com Deus, mais a gente vai fugir disso. A gente vai ser corrigido, Deus vai trabalhar na nossa vida, vai fazer um monte de coisa. Vai fazer. Vai doer? Vai doer. Mas prefiro que doa agora e ser corrigido do que depois ir para o inferno. Né? Então, assim, tem quantas, né, partes na Bíblia fala sobre isso? Salmo 1 fala para a gente não andar na roda dos escarnecedores. Tem vários lugares da Bíblia que adverte a gente para não fazer parte dessas coisas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. E a gente não pode virar o inimigo de Deus. Esse é o ponto principal ali. A gente não pode ser inimigo de Deus. E se a gente fizer alguma coisa de errado, a gente tem que pedir perdão. Porque Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele vai aceitar o nosso perdão. Ele vai perceber o nosso coração rendido a Ele e vai nos aceitar de volta. Então a gente não pode cair no extremo do outro lado, né? Porque aí pode ser que não tenha volta mais, porque você vai estar tão consumido pelas coisas erradas, pelo mundo, por tantas coisas, que você não vai conseguir nem pedir mais perdão. Você não vai ter coragem. Aí você vai ter medo, igual esse servo. E não vai ter coragem nem de pedir perdão para Deus dos seus pecados. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que pensar que Deus, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos ajustar para que a gente caminhe debaixo da palavra dEle. Seguindo a palavra dEle. Sendo firmes na palavra dEle, né? Firmados na rocha, né? Então, a gente tem que ficar esperto. E a vitória, ela está em Cristo e não fora de Cristo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, esse pessoal aqui nessa parábola aqui, que seus inimigos, o que aconteceu com eles no final? Mandou matar. E o que está escrito lá em Apocalipse? Que no final vai ter o julgamento. E aqueles que estão lá no mal vão ficar por lá. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. E eu queria concluir aqui dizendo que é importante destacar essa parábola aqui, que é como a gente deve trabalhar pelo reino de Deus. A gente não pode ser preguiçoso, como aquele servo que guardou a mina, igual o Chico falou, né, que arrumou uma desculpa, que a preguiça vai acabar nos afastando de viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, vou ficar só mais um minutinho lá, né? Até eu falei agora, vindo pra cá pra Ana Cláudia. Ontem eu fiquei um pouquinho a mais na cama, deitado, e eu tinha que ter cortado a grama lá. E eu não fiz. Agora vai passar uma semana, eu vou conseguir fazer no próximo final de semana, e vai ficar lá. Então, vai crescer mais. Exato. Então, assim, tá vendo? Se a gente não vai lá e resolve, as coisas vão ficando piores. E é exatamente isso que vai acontecer. E a gente tem que ser diligente e multiplicar aquilo que Deus nos deu. A gente tem que ser canal de bênção
para as outras pessoas. Deus vai fazer as coisas fluírem por nós. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente ajuda as pessoas, quanto mais a gente faz para os outros, mais Deus nos usa para fazer essas coisas. Então a abundância vai vir na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para o dia que o Senhor voltar. Porque nesse dia a gente vai ter um julgamento. E aqueles que não receberam a Jesus e que foram seus opositores, infelizmente vão sofrer. Interessante, né? Eu estava falando, meu tio também falando, no ano passado, as pessoas pegavam o lenço, colocavam seus bens dentro do lenço e guardavam suas partes. Era comum na roça, a mulher guardando o seio, enrolava no lenço e guardava no seio, o homem. Por quê? Para mostrar que não tinha nada, os seus pertences ficavam escondidos em si, né? Você estava falando da palavra do filho também, eu comecei a ver a avareza das pessoas, né? Porque você ter alguma coisa e não aproveitar a sua bênção, nem para você, nem a partir dos outros, é muita avareza, né? Porque, poxa vida, aquilo que você recebe, você dá. É isso que a palavra diz. Aquilo que você receber de graça, você dá de graça. Porque esse é um dom gratuito de Deus, né? Essa é a bênção. Você ser canal da bênção é você poder ser usado por Deus, né, nos dons e na graça dele, né? Porque senão é uma avareza, você não usufrui do bem, enterra ele, né, e ainda não distribui, não participa com os outros. Sim. Existe uma avareza que é espiritual e a avareza física, né? Essa avareza de bens, né? É natural. E para terminar, eu queria deixar 2 versículos para a gente pensar, né, sobre tudo isso que eu falei. Tiago 2,17, que fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então não basta a gente ter só a fé e não fazer nada. Aí a gente vai ser o servo mau que guardou as coisas lá. E Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, ele não tirou daquele que não fez nada. Então, se a gente faz por ele, quando a gente for para o céu receber o nosso galardão, ele vai dar muito mais do que a gente imagina. Então, esses são 2 versículos aqui que eu queria deixar aí para a gente refletir. A gente tem que ter a nossa fé, e a nossa fé vai nos levar a fazer as obras, e nosso coração tem que ser generoso para cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Amém? E tem só mais uma coisinha. Estou lendo um livro do Jamê, que um dos últimos que ele colocou, e fala alguma coisa que tem relação com isso. E ele fala assim: já imaginou você chegar no céu e lá encontrar centenas de milhares de pessoas lhe aplaudindo? E você dirá: mas vocês me conhecem? E eles dirão: não pessoalmente, mas você pregou para fulano, que pregou para ciclano, e este a mim. Que galardão maior podemos ter do que este? Vidas na presença do Senhor? Seja eficiente e não jogue sua vida fora, mas aplique-a em pessoas fiéis. Deposite o que Deus lhe deu em pessoas que vão passar adiante o que aprenderam de você. Eu li essa frase aqui num livro dele, e eu já estava escrevendo aqui essa mensagem. Aí eu falei: nossa, foi certeiro, né? Em uma frase ele resumiu tudo que a gente falou aqui. Então, a semente vai ser jogada, não importa para quem, mas alguém vai ver florescer e vai colher. E aí, lá no céu, a pessoa: pô, que legal, você falou para tal pessoa que me falou e eu encontrei Jesus. Então, é isso. Queria orar aqui, para a gente finalizar. Pai querido, Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que nós possamos fazer render, Pai, as suas coisas. Pai, que nós não sejamos como o servo mau que recebeu do Senhor, Pai, e guardou. Senhor, nós queremos estar aqui rendidos a Ti, Pai, para sermos
alcançados pela Tua graça e que essa graça transborde através de nós para as outras pessoas, Pai. Pai, que nós possamos cada dia mais ter isso em mente e que nós não sejamos retentores das Suas coisas, Pai, mas sim aqueles que dão as coisas aos outros, Pai, pensando em propagar o Teu reino, Senhor. Amém. Que o Senhor venha transformando nossos corações, que nós possamos cada dia mais estar rendidos ao Senhor e que nosso relacionamento com o Senhor seja duradouro, Pai. Amém. Nós possamos cada dia mais falar de Ti para os outros e alcançar almas para Ti, Senhor. Que nós consigamos daqui para frente ter isso em mente e que isso nos motive cada vez mais, Senhor, a seguir debaixo da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.